Boa noite, caríssimo irmão, querida irmã, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nos diversos canais, CNBB Oficial, Edições CNBB, Catequese do Brasil, para esta segunda noite do nosso Seminário Nacional para os animadores do mês da Bíblia, onde estamos estudando, já iniciamos na noite de ontem, o estudo do livro de Josué. E todos os temas importantes para o mês da Bíblia deste ano, mês de setembro. Então, se você ainda não tem o material do mês da Bíblia, procure as livrarias, adquira este material, que é muito importante nos prepararmos bem para animarmos o mês de setembro em todas as nossas paróquias, dioceses, comunidades, enfim. Será um trabalho muito importante de preparação para o mês da Bíblia. Pedimos a você que nos acompanha que divulgue o link para outras pessoas, convide outras pessoas a participar. Quem não puder participar neste momento agora poderá assistir depois a formação de ontem. Está em nossos canais do YouTube, você pode ver, rever, enfim. Então, é uma alegria tê-los conosco nesta noite e nós queremos, para iniciar bem esta segunda noite do nosso seminário, fazermos assim um momento orante. E nós queremos convidar a Bárbara, do Regional Leste 1, da Animação Bíblica da Pastoral de todo o Regional, para nos ajudar neste momento de oração. Boa noite, Bárbara, bem-vinda. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Boa noite, Padre Janisson. Boa noite a todos vocês que estão hoje aqui, colocando seu coração na escuta da palavra do Senhor que nos vai ser anunciada. Então, podemos iniciar, Bárbara, a oração. Vamos iniciar, então, a nossa oração. Que sejam, mais uma vez, todos bem-vindos, bem-vindas a esta noite em que nos colocamos à escuta atenta do Senhor, em sua palavra. Iniciemos afirmando a razão de nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o exemplo do apóstolo João e dos outros autores inspirados, deixemos-nos guiar agora pelo Espírito Santo para podermos amar cada vez mais a palavra de Deus e rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que possamos agora dispor o nosso coração e ouvidos, para que o Senhor os desperte e faça de nós discípulos de sua palavra. Ouçamos com bastante atenção mais um trecho do livro de Josué. Ouçamos o trecho do livro de Josué, capítulo 8, versículos de 30 a 35. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, conforme a ordem que Moisés, servo do Senhor, havia dado aos israelitas, e conforme está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não trabalhadas pelo ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu ali, sobre as pedras,
uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas. Todo Israel, com seus anciãos, intendentes e juízes, estava de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Estavam ali o estrangeiro e o nativo. Metade deles estava do lado do Monte Garizim e metade do lado do Monte Ebal, como havia ordenado Moisés, o servo do Senhor, ao abençoar pela primeira vez o povo de Israel. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-as na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos migrantes que andavam com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta noite do segundo dia do nosso seminário bíblico, nós queremos refletir especialmente sobre a temática da lei, que é uma temática muito importante no livro de Josué. Ontem vimos com o Dom Peruso uma introdução ao livro de Josué e percebemos como é central no livro de Josué o tema da escuta da lei. Para Josué, para o povo daquele tempo que voltava à terra prometida, era preciso encontrar um caminho de felicidade, um caminho de segurança, um caminho que pudesse orientar a vida do povo nesse novo contexto que era a vida na Terra Prometida após a libertação da escravidão no Egito. Essa orientação e esse caminho seguro de felicidade eram a lei que o Senhor havia dado ao povo no deserto, assim como uma mãe que carinhosamente educa seus filhos. Para Israel, a lei não tinha o peso que hoje tem para nós, de punição, de castigo pelos erros, mas era mais uma orientação afetuosa, carinhosa, como se fosse a educação de uma mãe dada a seus filhos. Assim, o Senhor entrega a Israel carinhosamente a lei como um caminho seguro, como uma orientação que poderia garantir a felicidade e a bênção na terra que eles tanto esperaram habitar. Mas ser fiéis à lei era um desafio, continua sendo hoje um desafio para nós. Então, ler o livro de Josué e refletir sobre ele é também fazer memória de todas as dificuldades que o povo teve para se manter fiel à lei do Senhor, mas é também ouvir o testemunho de que a fidelidade à lei do Senhor, de fato, conduziu à bênção, conduziu às conquistas, conduziu à felicidade. Por isso, meditando hoje sobre esse texto, nós pedimos especialmente ao Senhor que nos dê a coragem e a sabedoria necessárias para, em todas as situações da nossa vida, continuarmos mantendo a fidelidade à sua palavra, que não é apenas a lei que lemos no Antigo Testamento, mas principalmente a atualização desta mesma lei que faz Jesus. Por isso, no seminário de hoje, nós refletimos sobre a forma como a lei é retratada no livro de Josué, como garantia da bênção do Senhor, mas também sobre a atualização que Jesus faz dela, para que ela, para nós hoje, faça sentido e também conduza à bênção e à felicidade. Então, continuemos a nossa oração hoje, fazendo as nossas preces e as nossas súplicas, e também preparando melhor o nosso coração para as reflexões que hoje ouviremos. Amém. Vamos então juntos agora transformar esta palavra que meditamos, apresentando-a ao Senhor em forma de súplicas, para que a vossa igreja, em cada pequena comunidade eclesial missionária, se dedique à fidelidade à vossa lei
especialmente a partir de Jesus Cristo, rezemos. Escutai-nos, Senhor. Por todos nós, para que nos momentos em que a fidelidade à vossa lei se torne mais difícil, vosso Espírito possa nos fortalecer e encorajar, rezemos. Escutai-nos, Senhor. Por todos os que andam distantes do caminho da vida, que a vossa palavra indica, para que encontrem vossa misericórdia e alcancem a conversão, rezemos. Escutai-nos, Senhor. Agradeçamos esse momento de escuta da palavra de Deus, comprometidos em caminhar segundo sua reta orientação, para que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós, então, agradecemos, Bárbara, pela oração inicial, pela sua participação, sua ajuda neste segundo dia. Continuamos contando com a sua presença e sua colaboração nos trabalhos da animação bíblica da Pastoral, especialmente no Regional Leste 1, mas agradecemos especialmente sua participação de hoje. Boa noite. Boa noite. E nós agradecemos mais uma vez a sua presença, você que está conosco, que chegou agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o segundo dia do nosso seminário bíblico para animadores do mês da Bíblia. Ao longo de toda essa semana, nós teremos lives formativas sobre o livro de Josué, para já nos ajudar a ir preparando o mês de setembro desse ano, o mês da Bíblia, que terá como tema o livro de Josué e como lema, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Hoje, no nosso segundo dia, nós teremos duas falas. Ontem tivemos uma fala única, mas hoje teremos duas participações. A primeira fala será a liderança de Josué sustentada pela lei, e a segunda fala, Jesus e a lei de Deus, continuidade e atualização. Então, agradecemos a sua presença, lembramos que você ainda pode compartilhar esse link com outras pessoas, ainda dá tempo de convidar mais pessoas para participar, para assistirem junto com a gente. E antes da gente começar, alguns pequenos recados. Ontem nós fizemos o sorteio de um kit oferecido pelas edições CNBB, e hoje, no final da nossa live, nós teremos também outro sorteio. Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar aí nos comentários o link do formulário. Então, pedimos que, por favor, você preencha o link de novo, a sua presença, porque as presenças preenchidas ontem não serão contadas para o sorteio de hoje. Então, daqui a pouquinho o link vai estar aí nos comentários para você participar e concorrer ao sorteio ao final. Também lembramos que, ao final, há espaço para algumas breves perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, é só deixar nos comentários que a gente vai recolher as principais perguntas para serem respondidas. Para começar, então, as nossas reflexões, eu vou convidar o Frei Hildo Perondi, que vai conduzir a primeira reflexão desta noite, a liderança de Josué sustentada pela lei, uma fala de aproximadamente 30 minutos. O Frei Hildo é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é também mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, é bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, possui também licenciatura em Filosofia pela Faculdade Entre Rios do Piauí, graduação em Teologia pelo Instituto Teológico Paulo VI e atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele já integrou o GREBICAT, da Comissão Bíblico-Catequética aqui da CNBB, que é o Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética, e tem uma grande experiência editorial em diversos periódicos de teologia, especialmente de teologia bíblica, além de atuar também com assessorias bíblicas de diversos tipos, especialmente
para leigos. Então, Frei Hildo, para nós é uma alegria, uma honra contar com a sua presença nesta noite. Seja muito bem-vindo e nós, já em nome da nossa Comissão Bíblico-Catequética, agradecemos desde já, né, o seu aceite e a sua colaboração. Então, agora passo a palavra ao Frei Hildo. Muito boa noite, muito obrigada. Boa noite, Mariana. Boa noite, Padre Janison e demais que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo nessa noite. Paz e bem. Então, é com alegria, né, que a gente está trabalhando. Esse ano aqui temos um livro bastante difícil, né, para nós discutirmos, né. O Dom Peruso ontem já nos falava disso, né, que o livro de Josué, ele é um livro importante na Bíblia, é o sexto livro, como a gente podia dizer, quase um exateuco, né, porque é ele que cumpre, onde se cumprem as promessas, né, da entrada do povo na terra prometida. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje um tema que é um tanto difícil também, que é sobre a liderança de Josué sustentada pela lei. Então, primeiro, então, nós vamos ver quem que é esse líder, né, que é tão importante, né, nessa missão de introduzir o povo dentro da Terra Prometida. Então, Josué é filho de Num, né, o nome seu significa, é muito bonito, né, o Senhor salva. O Senhor Deus é que salva, e é isso que ele procura, né, demonstrar também nesse momento, né, na sua liderança, é salvar justamente o projeto, né, que foi desenvolvido, né, durante a saída do povo do Egito, da libertação, né, a longa caminhada pelo deserto, e agora, então, é Josué que concretiza, né, esse projeto com a entrada do povo na Terra Prometida. O Josué é o ajudante de Moisés. Bastante diferente de Moisés. Moisés era considerado que o servo do Senhor, enquanto que Josué, então, é o ajudante de Moisés. No entanto, é ele também designado, né, como aquele que vem, que age também, tudo em nome de Deus. Josué saiu com o povo do Egito, da escravidão. E segundo a Bíblia, da geração do deserto, só ele e Caleb é que entraram na terra prometida. Né? Então, segundo aquela tradição, que foram 40 anos no deserto, então toda a geração que saiu morreu no deserto, e só esses dois é que entraram na terra prometida. Josué, né, esteve com Moisés no Monte Sinai, por exemplo, então muito importante, ele acompanhou Moisés no Sinai, onde foi recebida a lei, o dom da lei. E durante a caminhada pelo deserto, ele não se afastava da tenda, né, segundo Êxodo, né, 33:11. Então, nós temos aqui uma liderança assim que, além das suas ações, também tem uma atitude mística também de estar na presença do Senhor. O Josué é o personagem principal do livro, né, que leva seu nome, e nesse livro do Josué, o nome dele é citado 167 vezes. Isso é muito, né? Então, Josué que sucede a Moisés, né, e que vai conduzir o povo na entrada para a Terra Prometida, e ao iniciar essa missão, o Josué recebe do Senhor 4 vezes uma exortação: seja forte e corajoso. 4 vezes, né, que o Senhor responde ali no capítulo 1, essa expressão para ele: seja forte e corajoso. A missão que espera por Josué, de fato, né, é fazer com que o povo entre e tome posse da terra prometida. Não é uma tarefa tão fácil. De certa forma, resumindo, Josué e o grupo, né, conquistam a terra prometida de 3 formas. Uma primeira seria a ocupação de espaços vazios. Então, essa era a tarefa bem fácil. Uma segunda intermediária era, ou seja, uma aliança com os povos de Canaã, sobretudo, né, assim, havia, né, os reis de Canaã,
né, que moravam em suas cidades-estado, e esses reis também exploravam, havia escravos também. Portanto, o povo fez também aliança com esses grupos, né, e também com os pobres, né, que eram chamados apirus. Então, fazendo aliança, também foram conquistando, né, espaços na terra. E uma terceira forma foi através da guerra da conquista. Então, essa foi mais difícil. Então, Josué precisa, né, tomar posse e fazer a conquista, né, através de guerras, com todas as suas estratégias. Então, por isso que Deus diz a ele, né, seja forte e corajoso, 4 vezes. No versículo 1, no versículo 7, versículo 9, versículo 18 do primeiro capítulo. Tá. A exemplo de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, Josué também recebe uma certeza. É uma frase que é dita aos pais da fé e também para Moisés, no momento em que Deus se revela, que Deus assume seu projeto, que envia Moisés ao faraó, Deus diz o quê? Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Assim como disse aos pais, né, essa mesma frase vai ser repetida também a Josué. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Essa é a certeza de que o Deus que vai fazendo história, que vai revelando o seu projeto da salvação, né, não é um Deus distante, mas um Deus que caminha com o seu povo. Assim como o povo é um povo que caminha com o seu Deus. Uma outra garantia também que Josué recebe é a frase, né, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. É no versículo 9 do capítulo 1, né, que essa é justamente a frase, né, deste mês da Bíblia. Então, o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Então, Josué deve agir segundo, né, a lei que recebeu do Senhor. Né? Portanto, no capítulo 1, versículo 7, diz: cuida de agir segundo a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Portanto, essa missão de Moisés é uma liderança que ela é assegurada, né, pelo chamado de Deus, mas ela deve se concretizar no momento em que Josué se baseia na lei dada por Deus, a lei que foi dada para o povo, para que o povo pudesse viver esse novo projeto, né, um projeto de vida em comunidade, a vida como irmãos, viver a fraternidade, viver uma sociedade diferente da sociedade opressora que era a sociedade do Egito, que escravizava, que tratava mal os povos estrangeiros. Então, Josué recebe essa missão, né, de seguir a lei do Senhor, portanto, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Né? Com isso, sim, ele teria êxito na missão que o esperava. No capítulo 1, ainda, versículo 8, né, o Senhor diz a Moisés: não cesses de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Portanto, Josué não só deve agir segundo a lei, mas ele deve também vivenciar essa lei, ou seja, viver o espírito da lei, meditar essa lei dia e noite, né, para que, com isso, né, ele possa, né, ser bem-sucedido e o seu caminho, né, alcance, né, o objetivo para o qual foi chamado. Nós temos uma grande dificuldade hoje de falar sobre Josué por 2 motivos, né? O primeiro é que, ou seja, o Josué agiu, né, mais ou menos como o Dom Peruso falou ontem, em torno do ano 1250 antes de Cristo. Foi nessa época, mais ou menos, que o povo de Deus saiu do Egito, né, e entrou na Terra Prometida. E, no entanto, o livro de Josué foi escrito em torno do ano 400 antes de Cristo,
né, quando o povo, né, retornou do exílio da Babilônia. Portanto, quase 1000 anos depois, né, o livro foi escrito. Então, até que ponto, né, as aventuras de Josué, elas são idênticas àquilo que foi o líder que conduzia o povo para a Terra Prometida. Então, esse é a primeira dificuldade. A segunda é até que ponto o autor que escreveu o livro de Josué, ou fez a última redação do livro, né, ele estava preocupado com a entrada no povo na Terra Prometida, né, ou então ele estava preocupado com o retorno daqueles que voltavam do exílio da Babilônia, né, e novamente precisavam ocupar as terras que haviam perdido. Então, por isso, né, nós temos essa dificuldade de saber qual é que foi o Josué verdadeiro, se é esse que foi narrado no livro, ou aquele que, junto com o povo, conseguiu dar aquela terra que havia sido prometida por Deus aos antepassados. Da mesma forma, né, nós temos uma grande dificuldade de saber qual é o livro que Josué também leu, né, diante do povo, qual é o livro, né, que o acompanhava e que ele devia meditar. Até que ponto, né, nessa época, né, havia o Pentateuco todo escrito? Com certeza não, porque a redação do Pentateuco também foi muito mais tarde. Então, mesmo assim, nós procuramos, né, identificar e ter essa figura do Josué como o líder que é fiel a Deus e que, quando se mantém fiel ao Senhor junto com o povo, ele consegue conquistar a terra, né, e também todas as promessas que Deus havia prometido aos pais. Né, um exemplo disso nós temos, né, no capítulo 7, quando é narrada, né, a tentativa da conquista da cidade de Ai. Josué foi informado que seria fácil conquistar a cidade, e por isso, né, ele mandou para lá somente 3.000 homens. Porém, essa decisão foi tomada, né, sem consultar ao Senhor. O grupo que foi atacar a cidade foi derrotado, e essa é a única vez que nós lemos no livro de Josué que morem pessoas do lado de Josué, são 36 homens que morrem. Então, essa derrota faz com que Josué e os anciãos, eles façam um jejum, né, que reclame com o Senhor. E a resposta que foi, é que a derrota foi ocasionada pelo fato de que na conquista de Jericó anterior, né, alguém se havia apoderado dos objetos, né, do anátema. Aí foi descoberto quem foi que fez isso, foi um senhor chamado Acã. Portanto, é importante notar que a derrota, né, não foi por causa do adversário, né, que era mais forte, mas justamente porque Israel havia quebrado esse anátema, né, e havia feito a tentativa, né, da conquista sem a autorização do Senhor. Portanto, aí, desobedecendo às ordens do Senhor, torna-se o que a infidelidade, a aliança, né? E por isso que cometer uma infração, né, deve ser, quem cometer essa infração também teve que ser eliminado da comunidade. Mas esse exemplo nos mostra, né, como assim Josué e o povo devem agir não segundo seus desejos, mas ouvindo sempre a voz do Senhor. Quando fazem isso, tudo dá certo. Quando, ao contrário, né, fazem por conta própria, né, o resultado é um fracasso. Né? A conquista, então, como essa e outras, quem lê o livro de Josué vai encontrar muitas dificuldades, né, porque o estilo de narração, né, dessa conquista, das aventuras de Josué e seu povo, elas seguem um estilo de guerra santa, ou as guerras do Senhor também, que são chamadas. E nesse sentido, né, assim, a vitória sempre deve ser do povo, né, que está do lado de Deus. É assim que se narra, né, era o estilo de narrar. E, portanto, né, tudo devia ser eliminado. Os adversários, né, várias vezes nós vamos encontrar que são todos passados a fio de espada. Portanto, assim,
É uma situação até que muitas vezes nós nos perguntamos, né, como textos assim tão difíceis, né, entraram também na própria Bíblia, né? Às vezes, lendo o livro de Josué, né, eu me recordo uma vez, né, que nós estávamos fazendo um estudo com o Frei Carlos Mestre, e a gente discutia, né, como nesses textos encontrar a palavra de Deus, né? E o Frei Carlos dizia: a Bíblia às vezes é como um garimpo, né? A gente deve coletar toda a larva, tudo aquilo que vem, e nós devemos o quê? Peneirar, tirar tudo aquilo que não interessa. E, de repente, no meio disso, então, sobra, né, aquilo que é o ouro, né, que se está buscando. E na Bíblia também, né, muitas vezes nós temos que tirar fora, né, aquilo que parece que não é palavra de Deus, que são essas cenas de violências, de opressão, para ficar justamente, né, com aquilo que é o essencial da palavra de Deus. Então, nesses textos que nós vamos ler, né, as atitudes de Josué, né, tantas vezes elas parecem assim contrárias, hoje nós diríamos o quê? Contrárias aos direitos humanos, né, e às vezes a gente brinca, né, que talvez Josué, se vivesse hoje, né, poderia ser chamado a prestar contas, né, num tribunal de Haia, não sei, desses tribunais internacionais, pela violência com que ele age. É certo que a finalidade, né, dessa conquista da terra não é destruir os cananeus, né? O objetivo, né, de Josué é justamente dar ao povo de Deus, né, a terra que Deus havia prometido, né, aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, Jacó, né? Portanto, o objetivo seria o que? Formar esse novo povo de Deus, né, com a entrada também do povo que vem da escravidão do Egito, né, com tantos grupos que fizeram esse êxodo, que vieram do Egito, né, como ontem também, né, o Dom Peruso mencionou, não foi só o grupo de Moisés que fez essa caminhada, mas também outros grupos fizeram. A diferença é que o grupo de Moisés, esse sim, esse grupo, então, conseguiu, né, fazer uma caminhada com Deus, fazer reflexões, né, fazer com que essa caminhada se tornasse uma caminhada dentro do projeto da salvação. E com isso, né, essa história de Moisés passa, do grupo de Moisés, de Josué, passa a ser a história também dos outros grupos que chegaram na terra. Então, o povo que entra na terra, guiado, né, por Josué, tem uma missão também importante, né? Ou seja, é guardar essa aliança feita com Deus e, ao mesmo tempo, guardar a lei recebida no Monte Sinai. Na leitura que nós fazemos dos textos do livro de Josué, nós encontramos também alguns fatos interessantes. Por exemplo, no capítulo 9, nós vamos encontrar, né, que Josué faz uma aliança com os Gabaonitas. Esse grupo, né, de Gabaon é até muito interessante, até um pouco meio humorístico, né, a situação. Eles percebem que o grupo de Josué está entrando e teve uma vitória importante, né, contra Jericó. Então, o que eles fazem? Eles se disfarçam de pobres. Então, eles pegam as roupas velhas, o pão encardido que está ali, tudo, e vão de tudo com sandálias rasgadas, e diz: nós somos pobres peregrinos que estamos andando pelo mundo. E ouvimos dizer que o Deus de vocês é um Deus grande, que faz aliança, e nós queremos também participar disso. E aí, com isso, né, acontece que o Josué teve pena deles, desse povo, né, e aí começaram a conversar, e como eles reconheceram o Deus de Israel, também fizeram o que? Aceitaram partilhar o pão com os israelitas. Partilhar o pão significava, né, justamente o estabelecimento de uma aliança, porque a partilha do pão, ou a refeição, era considerado um rito de aliança. E aí, com isso,
né, depois se descobre, né, que a farsa que eles aprontaram, mas como eles já tinham feito, né, o acordo de aliança e reconhecido o nome do Senhor, o Josué então reconhece eles, né, não faz a guerra também contra eles, e esses gabaonitas acabam depois, né, participando inclusive, né, do serviço dentro do templo. Então isso aqui nos mostra também que nem sempre, né, era necessária a guerra, né, as alianças feitas, né, evitavam justamente o derramamento do sangue, né. Em outra ocasião também nós vemos como Josué, né, ele se sustenta na lei, ou seja, depois de uma vitória, né, lá no capítulo 8, versículo 30, 32, né, nós vemos que Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no Monte Ebal, né, conforme a ordem que havia recebido de Moisés, né, então, e ali ele constrói, né, um altar de pedras brutas, justamente o texto que foi lido hoje no início aqui, de pedras não trabalhadas pelo ferro, né, e sobre esse ferro ofereceram, então, holocaustos ao Senhor, né, e apresentaram, né, sacrifícios de comunhão. Então José escreveu ali as pedras, né, nas pedras, uma cópia da lei que Moisés havia escrito na presença dos israelitas. Então nós percebemos aqui também um Josué que não é somente um líder militar, mas é também um líder, né, que coordena, né, as atividades comunitárias do povo, inclusive as atividades religiosas. Então, reunindo, né, as lideranças, né, fazendo altar, oferecendo, né, sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Além disso, é o próprio Josué também, que lá no capítulo 8, 34, 35, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção, a maldição, né, conforme tudo que estava escrito na lei. Não omitiu nenhuma das coisas que Moisés tinha ordenado, mas repetiu-os todos na presença da Assembleia de Israel, inclusive das mulheres, das crianças e dos estrangeiros que moravam entre eles. Então, aqui também muito importante, né, ou seja, nesse momento, né, nós percebemos que as mulheres, as crianças contavam, né, elas participavam das assembleias, né, coisa que depois, mais tarde, acabam perdendo, né, e justamente depois se diziam tantos milhões, sem contar mulheres e crianças, né, então nesse período as mulheres faziam parte também, né, das assembleias, dos pactos que eram realizados. Outra coisa importante nesse texto também de notar, né, que os estrangeiros também são mencionados junto com os israelitas, né, isso indica, né, que a possibilidade deles serem integrados também na comunidade de Israel, né, desde que houvesse, né, esse compromisso, né, do cumprimento da lei. Então, outra missão importante, né, que nós vimos, né, quando o povo, né, lá no Egito, né, foi chamado, quando Moisés recebe o chamado, há uma promessa que Deus faz: quando vocês foram libertados, vocês servirão ao Senhor. Então, essa é a missão também de Moisés, né, como servo, né, que serve ao Senhor, né, e justamente daí nós vamos encontrar naquele capítulo 24 de Josué, né, quando Josué tudo reúne toda a comunidade novamente, uma assembleia com os líderes, né, e ele afirma, né, com toda a segurança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, o povo que era escravo do faraó, agora torna-se o quê? O servo do Senhor, né, que vão servi-lo, né, servir ao Senhor em tantos sentidos, né, basicamente em duas, nós poderíamos dizer em dois binômios, assim, num binômio, né, que seria o quê? Servir ao Senhor é na justiça e na santidade. O povo de Deus precisa, né, ser justo no seu relacionamento, no dia a dia, para apresentar-se diante do Senhor como um povo santo. Então, para que não houvesse falsidade no culto, na celebração, o povo devia apresentar-se com as mãos cheias, né, da justiça praticada, e não com as mãos cheias de sangue. Portanto, Josué, então, que
que coordena, né, essas várias assembleias do povo, esses vários momentos importantes que o povo fez, né, para poder conquistar toda essa terra que o Senhor havia prometido. É certo, então, como eu estava dizendo antes, também que essa terra, né, a princípio, né, segundo Deuteronômio 7, versículo 6, ela devia ser purificada de toda a presença pagã. Isto é, o Israel é um povo santo e, portanto, um povo separado, né, e que por causa disso, né, deveria ser preservado, né, de todo comprometimento, né, com aquilo que poderia torná-lo infiel. E aqui nós encontramos uma situação difícil, né, porque se elimina o pecado juntamente com o pecador. Então, uma situação, então, ou seja, para que o povo pudesse ser um povo fiel e pudesse a terra ser uma terra purificada, se dizia era preciso eliminar o pecado, mas junto se eliminava também o pecador. Né? Isso é uma coisa que vai mudar depois com a vinda de Jesus. Né? Jesus vê o pecado, né? Elimina o pecado, mas o que salva o pecador. Portanto, há uma mudança, né, de comportamento, né, entre Josué e Jesus, né, que a irmã vai trabalhar daqui a um pouco, né. Então, infelizmente, né, o Josué desses capítulos, ele vai se tornar depois, sim, uma figura justamente de um passado distante, né, e que vai, quando vai vir alguém, o Jesus também, praticamente com o mesmo nome, Yeshua, Yeshua, né, assim, né, que vai ensinar, né, que todos somos filhos de Deus e que devemos perdoar, inclusive, os nossos inimigos e nossos adversários, né. Então, por isso, né, descobrir, né, a liderança de Josué sustentada pela lei, é descobrir que, ou seja, Josué é o líder que deve fazer tudo aquilo que está na lei do Senhor, que não pode se desviar para um lado e nem para um outro. Né? No entanto, né, estou concluindo, né, o livro de Josué é um livro bonito nesse sentido, né, que diz o quê? Que é quando se cumpre, né, aquilo que Deus havia prometido. E, no entanto, também é um livro perigoso, né? Na história, né, ele foi muitas vezes mal usado. Né? Eu estava escutando hoje um trecho do Frei Carlos Mestres, que ele dizia que os ingleses usaram esse livro para justificar a tomada de terra dos africanos, e diziam, né, os líderes devem agir como Josué. Então, é preciso, né, ler o livro, interpretá-lo, mas dentro do contexto em que ele foi escrito, né? E que hoje nós devemos atualizar o modelo de Josué, mas junto também com o modelo de Jesus. Né? E a mensagem bonita que resta, né, desse líder Josué, é alguém que foi forte, foi corajoso diante das dificuldades, que não temeu, né, que foi capaz de liderar o povo, né, que foi capaz de fazer com que as promessas de Deus se realizassem. Né, e que o povo entrou na terra da partilha, né, um lugar onde devia viver um novo projeto, o lugar da fraternidade, o lugar da liberdade, da esperança, da vida bonita, né, nessa terra, né, que corre leite e mel. Era isso, mais ou menos, que eu tinha pensado, né, e se tiver depois algumas perguntas, a gente pode depois também responder para vocês. Muito obrigado, Feildo. Gratidão sempre pela preciosa colaboração e agradecemos pela reflexão feita nesta noite. Quem desejar fazer perguntas ao Freildo depois poderão ser feitas. E agora nós queremos convidar para o segundo momento a irmã Márcia Eloy, né, com o tema Jesus e a Lei de Deus, continuidade e atualização. A irmã Márcia Eloy Rodrigues, da Congregação Nova Jerusalém. A irmã Márcia, ela possui graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e doutorado em Teologia pela mesma faculdade, a FAGE Belo Horizonte.
tem experiência na área da teologia, com ênfase em Bíblia, atuando principalmente nos seguintes temas: introdução à Sagrada Escritura, Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais, evangelhos sinóticos, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. A irmã Márcia faz parte do nosso grupo de reflexão bíblica e catequética, o Grebicat, e tem também outras publicações, trabalhos, leciona, tem alguns institutos, enfim, tem uma vida bastante intensa, né, na sua atividade de teóloga e biblista. Nossa gratidão, irmã Márcia, por aceitar nosso convite, e boa reflexão, irmã Márcia. Ok. Boa noite, Padre Janisson. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Nesse segundo dia da semana de seminário, né, para os animadores da Sagrada Escritura, do mês da Bíblia. E hoje eu vou falar para vocês sobre Jesus e a lei, né, continuidade e atualização. Bem, é interessante observar que nos 4 evangelhos, né, são narrados como Jesus frequentemente entrava em conflito com os líderes religiosos do seu tempo, por causa da sua atitude em relação à lei. Né? Exemplo disso nós temos, apresentado nos evangelhos, né, as discussões acerca do sábado e da pureza ritual. A disposição de Jesus de realizar curas em dia de sábado e comer com pecadores era sempre motivo de condenação por parte dos fariseus e doutores da lei. E esses e muitos outros episódios nos levaram a crer que Jesus tinha uma postura negativa em relação à lei, que a sua intenção seria abolir, né, a lei de Moisés. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Né? Jesus não vem abolir a lei. Então, para a gente entender qual a relação de Jesus com a lei, nós vamos ver como que esse termo, né, aparece nos evangelhos, né, o significado que ele tem nos evangelhos. Primeiro, lei, em algumas passagens, é empregado se referindo a normas ou preceitos. Em outros momentos, lei se refere à escritura ou a um livro da escritura, certo? Em outros momentos, lei é empregado junto com o termo profetas, né? São escritos juntos e, em geral, são empregados para referir-se à totalidade das escrituras. Então, nós temos vários momentos que o termo lei é apresentado e ele tem esses dois sentidos, né? Há momentos que se refere à lei, no sentido de normas, de prescrições, preceitos relacionados aos mandamentos, a prescrições rituais, e tem momentos, esse termo ele é empregado para referir-se à escritura, né? À totalidade da escritura. Lei, né, é uma tradução, né, tradução do grego nomos, que traduz o hebraico Torá. Quando a gente fala da lei de Moisés, né, a Torá de Moisés, né, em hebraico denomina-se, né, Torá. Então, geralmente, a Torá é identificada simplesmente com leis e com um legalismo rigoroso. Mas Torá é bem mais do que isso. A etimologia da palavra se refere a tiro ao alvo, direção. Também se refere a fogo, né? É luz, por isso que nós temos a tua palavra é luz para os meus passos, né? Torá também é caminho, é luz e força que nos permitem chegar à meta da vida. Ou seja, Deus, ele dá a Torá ao seu povo para que o povo alcance, né, a meta da sua vida, que é justamente servir a Deus, é justamente manifestar a glória de Deus
a todas as nações, né? Ser luz para as nações. Então, a Torá é busca do Senhor, busca da vontade de Deus. Por isso, Torá é caminho de justiça, de santidade, de verdade, que leva à vida, né? Então, nesse sentido, né, nós vamos ver as duas formas em que aparece o termo lei nos evangelhos, né? Primeiro, lei entendido como normas e preceitos, né? Nas passagens em que Jesus é criticado pelos fariseus e doutores da lei, que o acusavam de práticas contrárias à lei, né? Contrárias à observância de normas e preceitos, a intenção de Jesus é corrigir uma prática equivocada na forma de observância do que prescreve a lei, né? Então, Jesus, ele não concordava com outros líderes religiosos quanto à questão fundamental da natureza da lei. Os seus contemporâneos, né, viam a lei como a linha que separava o comportamento correto do errado. À luz disso, eles buscavam determinar quais ações estavam dentro da lei e quais estavam fora, ou seja, o indivíduo era justo conquanto não ultrapassasse o limite estabelecido pela lei. Essa abordagem, no entanto, encorajava os indivíduos à concentração nos requerimentos mínimos da lei e engendrava uma atitude bastante legalista em relação ao comportamento humano. Ao contrário, Jesus via a lei apontando para o tipo de comportamento que Deus desejava. Jesus afirmava que para observar de forma plena a lei era preciso ser justo como Deus é justo. Aí está escrito em Mateus 5,48. Ele, portanto, né, Jesus, conclamava seus discípulos a mostrar a justiça que ultrapassasse a dos fariseus e mestres da lei, né? Quer dizer, a justiça é justamente isso, ajustar-se à vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. Então, Jesus lembrava seus seguidores de que interpretar os mandamentos, exigindo apenas observância exterior, era deixar de entender-lhes o propósito. Né? O propósito é com que a lei foi escrita, que foi dada para o seu povo. Enquanto os fariseus e os mestres da lei buscavam explorar de forma exterior os casos da lei, Jesus enfatizava que o indivíduo deve buscar cumprir em sua vida o desígnio original de Deus para a existência humana. Né? Aquilo que o professor falou antes, né? O professor Hildo. Deus, ele escolhe um povo, ele separou o povo, né? É um povo santo, né? E ele dá a lei, a instrução para que esse povo possa servir a Deus, possa viver nessa terra, orientado por essa lei, para que também o povo pudesse viver em harmonia, né? Uma comunidade unida, fraterna, nessa terra que mana leite e mel. Nesse lugar que Deus escolheu, onde ele onde ele possa ter uma relação com o seu povo. Então, Mateus, né, eu vou aqui abordar a perspectiva de Mateus, porque Mateus é o evangelho que trabalha de forma assim, bem clara, bem categórica, a questão da relação de Jesus com a lei, né? E que também traz uma citação que nós falamos logo no início, né, sobre Jesus não vir abolir a lei. Então, Mateus sustenta que Jesus não anulou a lei de Deus escrita no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, Mateus sublinha que não se limitou a confirmar aquilo que já fora dito. Ao contrário, Jesus veio dar-nos a revelação definitiva da vontade do Senhor expressa na lei, expressa na Torá. A lei antiga encontrou na sua palavra,
nas palavras de Jesus e no seu exemplo, no seu gesto, nas suas atitudes, o complemento e a plenitude que lhe faltavam. Então, se não existe ruptura com o passado, isso não significa que a continuidade se reduza a pura repetição e confirmação. Implica novidade interpretativa. É isso que Jesus traz em relação à lei, né? A forma como ele interpreta, né? A forma como ele interpreta a lei é a novidade, porque Jesus vem plenificar a lei do Senhor. Então, Mateus Jesus se refere à lei aqui no sentido de novidade, de totalidade da Escritura, né? Vou apresentar aqui Jesus enquanto intérprete da Torá, né? Nessa concepção de lei como é a totalidade da Escritura. Então, Jesus, ele se refere à lei nesse sentido aqui no texto de Mateus, quando ele diz aqui no Sermão da Montanha, no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, né? Esse texto, né, esse trecho do Evangelho de Mateus, ele é um texto que é importante, não só no Sermão da Montanha, mas em todo o Evangelho de Mateus, porque ele vai nos dar a chave para compreender o Sermão da Montanha e todo o Evangelho de Mateus, inclusive toda a Escritura, né? No Sermão da Montanha, temos a narrativa em que Jesus, como um novo Moisés, ensina a Torá. Ou seja, Jesus ensina a instrução de Deus para que o ser humano se ajuste à sua vontade, para que ele realize toda a justiça, né? Bem se ajustar à vontade de Deus. O Sermão da Montanha, ele exprime, né, o espírito do reino de Deus, anunciado por Jesus. É uma orientação fundamental para a igreja e a vida cristã, levando à plenitude a orientação que era lei de Moisés para o judaísmo. Então, nesse contexto de ensinamento, veja, o ambiente, né, a imagem que nós temos, nos remete a Moisés, nos remete à montanha, lugar onde Moisés recebe a lei, né? Moisés, que ele é apresentado como um mediador da lei, aqui Jesus, ele é mais do que um mediador, ele é um intérprete, ele é aquele que plenifica a lei, né? Então, assim que Mateus apresenta Jesus nesse contexto, né, da interpretação, do cumprimento da lei, da Torá, que é apresentado no Evangelho. Então, no Sermão da Montanha, no qual Jesus interpreta a justiça do reino, Jesus não é apenas não é um simples mediador, como Moisés. Jesus nos revela a vontade do Pai. Ele é mestre de vida para nós. E com autoridade nos mostra o caminho de Deus para ser percorrido com fidelidade. Veja, aquilo onde o povo de Israel foi infiel, Jesus, ele é fiel, né? Ele nos mostra o caminho da fidelidade, né? O caminho da observância da lei, apontando para aquilo que é essencial na lei, é o espírito da lei, aquilo que Deus quer transmitir ao seu povo quando ele dá aquela lei, quando ele prescreve aquela lei. Em outras palavras, Jesus é intérprete de Deus e de sua palavra por si mesmo, porque ele é a palavra de Deus encarnada, né? Por isso, com autoridade, ele pode dizer, eu lhes digo, minhas palavras, né? Porque ele é a palavra de Deus encarnada, né? Aquilo que foi anunciado pela lei e os profetas. Então, esta nova interpretação que Jesus nos dá, podemos, da lei, podemos
designado com o nome de Torá, instrução. Né? E nesse sentido, né, o Evangelho de Mateus é muito claro, muito importante, porque que ele coloca esse trecho aqui do versículo 17, no contexto do Sermão da Montanha, e principalmente nessa parte central do Sermão da Montanha, em que ele vai proferir várias normas, né, contidas nos mandamentos, e ele vai trazer a sua atualização, a sua interpretação dessas normas. Né? Aqui ele diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Então, aqui, esse trecho é um trecho programático, pois anuncia a missão de Jesus, interpretar e cumprir a lei e os profetas. E é isso que ele faz no Sermão da Montanha. É isso que ele faz ao longo do Evangelho. Ele interpreta, né? Ele cumpre, né, a lei e os profetas. Ele o faz a partir da sua própria vida, não apenas a partir do seu discurso, dos seus ensinamentos, mas a partir da sua própria vida, porque a vida de Jesus é uma realização daquilo que ele fala, é uma realização dessa promessa de Deus contida na Escritura, é a realização de tudo aquilo que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. Ele o faz com autoridade porque ele vive, porque ele realiza, ele cumpre, né? Por isso o ensinamento dele é com autoridade. Né? Então, aqui nesse trecho, vamos ver alguns elementos importantes desse versículo. Primeiro, o verbo é vir, né? O vim, né? Não penseis que eu vim abolir a lei. Então, vir é apresentado aqui no Evangelho, ele é pregado para apresentar a finalidade, né, da missão de Jesus. Eu não vim para abolir a lei dos profetas, vim para completar. Né? Então, aqui, o verbo abolir, né, aqui, o katalio, significa jogar para baixo, destruir, né, mas aqui o significado aqui em Mateus é abolir. Né? Então, e aqui são apresentados dois elementos contrastantes nesse versículo. Dois elementos contrastantes. Não abolir, e sim cumprir. Interessante que Mateus coloca esse trecho aqui, porque ele quer, com isso, resolver essa visão negativa, ou esse... as pessoas achavam, né, a comunidade achava que Jesus tinha esse pensamento negativo em relação à lei. Então, aqui ele quer corrigir essa visão. Jesus não vem, a prática de Jesus não quer abolir a lei, né? Mas a prática de Jesus, o seu ensinamento, visa cumprir, plenificar. Daí o verbo plerou, né? Que significa cumprir plenamente, completar, dar cumprimento. Então, na vida de Jesus, se cumpre o que anuncia o Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Ele veio cumprir e dar cumprimento à palavra de Deus nas Escrituras. E ele exige entender bem essa sua interpretação. Ele não vem transgredir, mas observar e ensinar a Torá como participação e revelação do reino. Então, esse é o sentido de Mateus, que Mateus emprega, né? Que quando ele emprega esse verbo cumprir, né? Jesus, né? Ele vem revelar o verdadeiro alcance das Escrituras mediante seu ensinamento e sua vida. Então, em Mateus 5, 17 a 20, esse trecho revela Jesus e as Escrituras e sua mútua relação. Então, revela Jesus veio para cumprir
as Escrituras, né? E justamente essas Escrituras que falam de Jesus, né? Ele cumpre essas Escrituras, e Jesus também interpreta essas Escrituras, interpreta a Torá para os seus ouvintes, né? Que no início no Sermão da Montanha é um público muito amplo, tem a multidão, tem os discípulos de Jesus, e, indiretamente, ele fala também para os fariseus e para os doutores da lei. Então, Jesus, né, ele foi anunciado pela lei e os profetas no Antigo Testamento. Né? Todo o Antigo Testamento anuncia a vinda do Messias, anuncia a Escritura fala de uma promessa, e essa promessa ela se cumpre, né? Essa promessa de salvação se cumpre em Jesus. E a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Então, há esse duplo movimento, né? Jesus, ao mesmo tempo que ele é anunciado pela lei e pelos profetas, né? A lei e os profetas se cumpriram em Jesus, em sua vida, né? Então, lei e profetas significam todas as Escrituras, toda a Escritura inteira, né? E sintetizam o essencial da Torá, a regra de ouro e o duplo mandamento, né? Que aqui é apresentado no final desse trecho do Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo, pois, quanto quereis que os outros os façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, essa regra de ouro, né? Tudo aquilo que se deseja que se faça, né? Que os outros façam a nós, que nós façamos, né? Então, essa é a regra, o que Jesus ensina sobre a lei, sobre a forma de interpretar a lei. Então, lei e profetas, né? Deixa eu ver aqui. Então, lei e profetas são a totalidade da revelação da vontade de Deus. Lei e profetas correspondem ao material da lei em Mateus, né? Todo o Sermão da Montanha, né? Todas as orientações que Jesus dá, todas em relação às prescrições, não matar, né? Sobre as prescrições sobre o divórcio, né? Tudo isso justamente corresponde à lei, aos profetas, ao desejo, à vontade de Deus expressa em toda a Escritura. Então, Jesus, ele não cancela as Escrituras hebraicas, mas também não as preserva sem alterar a forma em que muitos trechos se aplicam a seus seguidores. A chave para essa relação é, novamente, o cumprimento, levando à conclusão tudo o que Deus pretendia no início. Então, tudo aquilo que Deus pretendia desde o início, quando escolhe o seu povo, quando o conduz pelo deserto, quando faz uma aliança, quando lhe dá a Torá, para que o povo tivesse uma orientação, para que o povo fosse instruído, para que o povo vivesse essa aliança, essa relação com Deus, e essa relação ela fosse vivenciada também, não de forma só horizontal, né, mas vertical também, né, horizontal e vertical, também orienta para que o povo pudesse viver em harmonia com os seus, na terra prometida, terra que é o lugar onde Deus realiza a sua promessa, onde Deus vai ser cultuado pelo seu povo, né? Essa terra onde o povo vai manifestar, viver nessa aliança e manifestar a todos os povos, né, a glória de Deus, a vontade de Deus. Então, Mateus conclui o Sermão da Montanha, né, com essa parte, né, central do Sermão da Montanha, com essa regra de ouro, né?
Fazei tudo que quereis que os outros façam, fazei vós também. Esta é a lei e os profetas. Então, esse encerramento nos remete lá ao início, né? No versículo 17 do capítulo 5, quando Jesus diz, né, que não veio abolir a lei, mas veio cumprir, veio completar a lei. Então, esse trecho remete a esse início. Então, lei e profetas formam uma inclusão aqui. Veja, ele começa no capítulo 5, versículo 17, e aqui no capítulo 7, versículo 12, está a lei e profetas. E todo o miolo que vem é justamente a manifestação, a concretização, a atualização, podemos dizer assim, dessa lei e dos profetas. É a concretização da vontade de Deus. Essa vontade que nos é apresentada por Jesus, que nos é apresentada a partir de Jesus, porque ele é aquele que cumpre as Escrituras, porque é a palavra eterna do Pai, palavra que se fez carne, né? Ele é o intérprete de Deus para a humanidade, e também por ser homem, né? Por assumir a humanidade, ele nos revela, né, a nós, seres humanos, o caminho, né, para a realização da vontade de Deus. É nele, né, seguindo o seu exemplo, nos configurando a sua vida. Então, esse trecho, né, lei e profetas, resume tudo o que vem dito aqui no Sermão da Montanha. Né? Jesus anuncia que veio cumprir a lei e os profetas. Reinterpretar as Escrituras é o que ele faz, né, no Sermão da Montanha. Orientar práticas de piedade, ensinar máximas de sabedoria, tudo isso ele faz no Sermão da Montanha. E, por fim, né, com essa regra de ouro, né, ele integra tudo, resumindo, tudo isso resume e cumpre a lei e os profetas. É justamente isso, fazer o bem, né, fazer o bem a todos, deixar-se conduzir por seu espírito, né, e deixar-se ser conduzido por Deus, pela vontade de Deus. Por isso que ele exige essa nova obediência, fazer a vontade de Deus, cumprir toda a justiça. É justamente isso, ajustar-se à vontade de Deus expressa na lei. Então, era nesse sentido que Jesus, ele atualiza a lei. A atualização está justamente na sua interpretação, está no seu cumprimento. Jesus, ele atualiza a lei porque ele cumpre em tudo, ele realiza em tudo a lei, a instrução de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que se ajusta à vontade do Pai e nos mostra o caminho, né? Nos mostra como realizar a vontade do Pai. É justamente nos colocar nesse caminho com ele, né? Como discípulos que somos de Jesus. Bem, é isso que eu tinha a falar. Eu não sei se eu fui muito rápida, né? Perfeito, irmã Márcia. Muito obrigado. Muitos elogios aqui no chat, comentários, parabenizando pela reflexão, pela apresentação. Jesus e a lei fez muito bem, né, em continuidade com aquilo que já havia apresentado o Frei Hildo. Então, aos dois, né, nossa gratidão. E, assim, o que está no chat para os dois é, assim, elogios, agradecimentos, parabenizando pelo trabalho, pela apresentação. Então, na realidade, nós não teríamos, neste momento, perguntas. Se tivermos depois, enviaremos para a irmã Márcia, para o Frei Hildo, e poderemos responder em uma outra noite, em outro momento. Mas por hoje nós não temos. Então, nossa gratidão, mais uma vez, aos dois, pela excelente reflexão, apresentação, e agradecer a todos que nos acompanham. Esta formação ela permanece nos nossos canais, CMB Oficial,
Edições CNBB, Catequese do Brasil, lá no YouTube, então poderão assistir em outro momento, aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir nessa noite. E gratidão a vocês pela participação, pela presença sempre conosco, e aos 2 assessores, obrigado pelo excelente trabalho. Mariana. Nós agradecemos, Frei Hildo, irmã Márcia, muito obrigada por terem aceito esse convite e também por terem feito uma fala tão acessível, né? No chat, as pessoas agradeceram muito por uma exposição tão bela e tão didática do livro de Josué. Tenho certeza que contribuiu muito com essa nossa segunda noite de reflexões. Então, muito obrigada, Frei Hildo, muito obrigada, irmã Márcia. Esperamos poder contar com a participação de vocês também em outras ocasiões, né, Padre James? E nós queremos convidar, né, para os próximos dias dessa semana. Nós estamos apenas na terça-feira, temos ainda quarta, quinta e sexta de formações sobre o livro de Josué e também sobre os subsídios que as edições CNBB publicaram a partir da organização da Comissão Bíblico-Catequética. Então, nós ainda teremos um momento de apresentação do texto base, dos círculos bíblicos, e continuamos a nossa reflexão também sobre o livro de Josué. Então, continue acompanhando com a gente todos os dias, às 19h30. Você ainda pode convidar outras pessoas também para participarem. Antes de encerrar, nós temos o nosso sorteio, né? Então, vou pedir o Padre Janisson para me ajudar no sorteio. Hoje nós tivemos bem mais respostas ao formulário, o pessoal já está acostumado aí, né? Então, hoje, Padre Janisson, um número de 1 até 144, por favor. 80. 80. Deixa eu ver aqui quem foi o... hoje quem foi sorteada é a Idalina. Idalina, que sempre nos acompanha, sempre está junto com a gente nas lives, né? Ela sempre está participando ali no chat, com comentários, perguntas. Então, parabéns, hoje você que ganhou o kit. E lembrando que o kit é o oferecimento das edições CNBB, né? Vão um exemplar dos critérios itinerários para a instituição do Ministério de Catequista, um exemplar da Bíblia na tradução da CNBB, e também dos subsídios para o mês da Bíblia, o texto base e os encontros bíblicos. Então, depois a gente entra em contato com você para pegar os dados para envio. Lembrando que todos os dias a gente vai ter o sorteio de um kit, né? Então, para quem continuar participando com a gente, ainda tem mais 3 chances de ganhar, né? Então, amanhã nós contamos com a presença e participação de vocês. Os nossos temas de amanhã são 2 narrativas específicas, que são bem conhecidas nossas no livro de Josué, o cerco de Jericó e a aliança em Siquém. Então, teremos a assessoria do professor Matias Grenzer e também do professor Cláudio Vianney. Então, amanhã refletiremos sobre essas 2 narrativas, contamos com a sua presença, sua participação, e lembrando também que essas lives continuam salvas, então elas podem ser consultadas e assistidas depois, tá? Então, muito obrigada pela participação de cada um, de cada uma, pelo apoio, pela presença, mesmo que virtual aqui, com as iniciativas da nossa comissão. E nós vamos por hoje encerrando, né, Padre Janisson? Vamos pedir que o Padre Janisson faça o encerramento, a oração final, e nos dê também a bênção. Então, vamos, nesse mês mariano, rezar uma Ave Maria juntos, encerrando este nosso momento orante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmã Márcia, obrigado, Frei Hildo, Idalina, parabéns. Mariana, boa noite. E a todos, uma santa noite. Nos veremos amanhã.